O Investidor Inteligente. Considerado um dos melhores livros sobre investimento de todos os tempos, O Investidor Inteligente é uma leitura obrigatória para qualquer investidor em potencial. Os princípios preconizados por Benjamin Graham, há cerca de 90 anos, ainda são verdadeiros até hoje, tanto que o oráculo de Omaha, Warren Buffett, adota os ensinamentos que aprendeu com seu mentor. Se você ainda não pegou uma cópia deste livro, precisa fazer isso e aprender os prós e contras do investimento em valor. O Investidor Inteligente foi um dos 2 livros sobre investimentos mais influentes que já li. Então, hoje eu quero fornecer a você as 7 lições ensinadas para mim por Benjamin Graham em O Investidor Inteligente. Lição 1. Investimento versus especulação. Benjamin Graham começa sua obra-prima detalhando a diferença entre especuladores e operações de investimento. Aqui ele define a principal diferença entre os dois. Investimento, uma operação que, após análise aprofundada, promete a segurança do principal e um retorno adequado. Especulação, qualquer coisa que não atenda aos critérios para uma operação de investimento. O que isso significa para os investidores modernos? Simples. Os investidores fazem sua lição de casa em cada ação em que estão pensando em aplicar capital. Portanto, para garantir que seu ponto de entrada ofereça valor sólido e um retorno adequado. Os especuladores, por outro lado, investem porque todo mundo está investindo, ou investem porque acham que a ação vai subir até certo nível. Os especuladores não se concentram tanto no valor quanto no crescimento, eles preferem ver retornos monstruosos do que ganhos sólidos e seguros. No entanto, embora Graham tenha aderido ao investimento em valor ao longo de sua carreira, ele não descartou a importância dos especuladores para o mercado como um todo. Na verdade, ele defende a importância dos especuladores. Porque sem especuladores, o mercado deixaria de funcionar como o conhecemos. Os especuladores permitem investimentos em empresas novas e não testadas, que eventualmente passam a dominar os mercados como um todo, ou seja, a Amazon, Uber e etc. O principal ponto que Graham deseja transmitir por meio do Investidor Inteligente é saber se a estratégia é ou não uma operação de investimento, especulação ou uma combinação das duas. Lição 2. Você é um investidor ativo, empreendedor ou passivo defensivo? A segunda decisão mais importante que Graham pede que os investidores tomem é se eles querem ser empreendedores, ativos, ou defensivos, investidores passivos. Aqui está a principal diferença entre os dois, investidores e empreendedores. Agressivos. Ativos. Esse tipo de investidor está disposto a fazer um trabalho ativo e extra para identificar ações que estão prontas para o investimento. Eles são mais propensos a negociar no mercado com base no potencial de ganhos futuros e nas tendências gerais do mercado. Aqui, o investidor empreendedor inteligente tem 2 objetivos principais para o sucesso: engajar-se em estratégias sólidas e promissoras. Distribua capital em setores e ações que não são populares em Wall Street. Os pontos acima parecem evidentes o suficiente, embora sejam realmente desafiadores. Os investidores ativos não são apenas encarregados de encontrar oportunidades de investimento financeiramente sólidas com bons resultados de crescimento, mas precisam identificar setores e empresas que não são populares em Wall Street. Esta pode ser uma proposta muito difícil para um indivíduo ou pequena empresa que está lutando contra empresas e comerciantes em uma corporação multibilionária. Na era de hoje, também temos que combater as operações de negociação algorítmica, que movem os mercados em um piscar de olhos sobre as notícias em todo o mundo. Isso não quer dizer que o investimento ativo não possa ser feito, basta que o investidor esteja comprometido com a estratégia no dia a dia e encontre um sistema que funcione bem nos mercados do dia a dia. Investidores defensivos passivos. Esse tipo de investidor está interessado principalmente em segurança e não incomodar. O investidor defensivo inteligente tem 2 objetivos principais. Não perca o saldo principal. Manter uma alocação de 75% e 25% entre ações e títulos. Em alguns casos, isso pode até ser definido em 50% a 50%. Graham argumenta que quando os investidores alocam uma certa parte de suas participações em ações e uma certa parte em títulos, as flutuações do mercado serão normalizadas, por meio de ações que aumentam quando os títulos caem e vice-versa. Ao manter uma divisão de 75%, 25% ou 50% a 50%, os investidores podem esperar obter um retorno sobre o investimento de 7% a 8%. Talvez o ponto mais importante, estar livre de problemas, por ter um portfólio bem diversificado. Uma observação importante para investidores defensivos: as ações devem ser alocadas em empresas sólidas com um bom histórico de operações lucrativas de longo prazo.
Ao fazer isso e evitar jogadas de investimento especulativo, os investidores defensivos normalmente irão garantir um retorno estável, embora menor. Lição 3. O investidor inteligente vê as ações como propriedade. Eu posso ter aprendido esta lição mais com o lendário Warren Buffett do que com Ben Graham, mas como Warren Buffett atribui muito de seu sucesso a Graham e sua leitura de um investidor inteligente, devo mencioná-lo aqui. Para muitos indivíduos, é fácil ver as ações ordinárias como números sem sentido que sobem e descem com pouco, nenhum raciocínio por trás das flutuações. Mas os investidores inteligentes sabem o contrário. Na verdade, o mercado de ações apresenta oportunidades de participação em algumas das empresas mais incríveis do mundo. Este é um momento tão emocionante para todos os empreendedores e buscadores de liberdade financeira em todos os lugares. Warren Buffett costuma dizer: compre suas ações como se o mercado fosse fechar amanhã, sem data definida para a reabertura. Em outras palavras, contanto que estejamos comprando com ótimos preços, a melhor estratégia para os investidores é comprar e manter no longo prazo. Em vez de tentar cronometrar o mercado prevendo tendências, possuímos as ações como mini proprietários que compartilham os ganhos e o progresso que a empresa faz no futuro. Acho que esse tipo de mentalidade de definir e esquecer me ajuda a continuar investindo capital nas empresas e a comemorar quando vejo essas empresas tendo sucesso, mesmo que as flutuações de curto prazo do mercado estejam aumentando e diminuindo diariamente devido ao senhor mercado. Lição 4. O valor de um investimento está no preço que você paga. Esta lição pode ser a mais importante de todas apresentadas no Investidor Inteligente. Graham é inflexível sobre a ideia de que, embora as ações possam ser compradas por qualquer preço, isso não significa que um investidor esteja sempre obtendo um bom valor por isso. Considere este exemplo da vida real fora das ações. Muitas pessoas acreditam no poder da casa própria. Você pode dizer que obter essa casa própria é semelhante a viver o sonho americano. Embora os valores das casas variem no Brasil e no mundo em geral, chega-se a um ponto em que se está simplesmente pagando muito por uma casa. O desafio para a maioria dos investidores é entender quando as ações estão caras e quando estão baratas. O desenvolvimento dessas métricas e do processo de análise pode levar muitos anos para ser aprimorado e desenvolvido, mas o princípio é o mesmo. As ações podem ser sobrevalorizadas de tempos em tempos, e é preciso um sólido processo de investimento para entender quando se está pagando muito por uma participação. Esta é a essência do ponto de Graham. Você pode pagar o preço que quiser para obter uma ação, mas em algum momento, o retorno não vale mais o custo do investimento. O investidor inteligente possui um processo para identificar quando as ações se tornaram muito caras para continuar investindo e, portanto, espera até que os valores retornem. Lição 5. Os mercados irão flutuar, também conhecido como senhor mercado. Quando questionado sobre o que os mercados fariam em um determinado dia, o J.P. Morgan declarou: vai flutuar. Nada é mais verdadeiro. Foi Ben Graham quem criou o personagem senhor mercado para descrever as oscilações erráticas e muitas vezes violentas do mercado que se apresentam nos mercados do dia a dia. Um dia a ação estará em alta, no dia seguinte estará em baixa, às vezes com base em muito pouco fundamento lógico. O mais importante para os investidores inteligentes é perceber que essas flutuações ocorrerão. Enquanto o investidor estiver comprando em empresas com preços sólidos, essas flutuações do dia a dia podem ser amplamente ignoradas em favor de tendências de longo prazo. Na verdade, a parte bonita de uma estratégia de investimento em dividendos. Ao se concentrar na compra de grandes empresas a preços excelentes e reinvestir os dividendos recebidos no acúmulo de mais ações, os investidores podem ignorar as flutuações do mercado do dia a dia e ano a ano. O foco principal do investidor passa a ser continuar a comprar empresas sólidas e a preços sólidos, e monitorar as posições atuais para uma diminuição significativa na avaliação. Lição 6. Você não pode cronometrar o mercado, mas pode comprar valores. Além do ponto acima em relação às flutuações do mercado, os investidores não podem saber quando o mercado geral vai subir ou quando vai cair, pois muitas vezes é baseado em eventos fora do controle do investidor. Em vez disso, é um investidor astuto que não controla o mercado, mas, em vez disso, compra ações a valores e faixas de preço adequados. Qual é a diferença? Alguém que analisa o tempo do mercado tenta implantar capital na expectativa de que o mercado vá para cima e para baixo. A esperança é que eles estejam investindo no ponto certo para aproveitar certas facetas das atuais condições de mercado. Isso às vezes é chamado de negociação dinâmica. Certamente, esse tipo de negociação pode funcionar, especialmente para especuladores que são investidores agressivos e empreendedores. No entanto, para a maioria dos indivíduos e empresas,
Essa tentativa de ajustar o tempo dos mercados para comprar em uma alta ou em uma desaceleração pode significar a ruína. Se alguém quiser assumir a posição de comprar ou vender a descoberto uma ação, antecipando o movimento do mercado, está mais do que livre para fazê-lo. Mas eles devem entender que estão especulando e conhecer os riscos de fazer isso antes de investir. O que Graham defende, no entanto, é que os investidores sempre podem comprar quando a avaliação adequada se apresenta. Ao comprar ações quando o valor se apresenta, e não quando o momento do mercado parece certo, os investidores inteligentes podem ter certeza de melhor segurança do principal e retorno adequado sobre os investimentos. Como comprar ações com base no valor? Certamente há um alto nível de objetividade nisso, no entanto, também há subjetividade em toda estratégia. Tenha em mente que os resultados anteriores nunca são indicativos de retornos futuros. Lição 7. O desempenho passado não é indicativo de ganhos futuros. Por último, mas não menos importante, Graham continua apontando como não é sensato apontar o desempenho passado como um indicador do futuro. Ele segue explicando um exemplo de como, no passado, as ações eram vistas como um investimento imprudente e especulativo. Isso muitas vezes acontecia após grandes desacelerações nos mercados, onde os investidores eram espancados de todos os lados. Avance rapidamente para os investidores modernos, onde, se alguém não estiver no mercado, eles serão considerados imprudentes. É interessante ver como Graham descreve o delicado equilíbrio para investir. Se os mercados de ações supervalorizarem, ele argumenta, então é hora de o investidor vender ativos e investir em títulos. Quando os mercados se tornam do lado direito e as ações ficam bem valorizadas novamente, é hora de vender títulos e comprar ações. Em qualquer dos casos, ele afirma que, embora as ações tenham apresentado um bom desempenho no longo prazo, não é um indicador infalível de que continuarão a fazê-lo. Os investidores inteligentes precisam estar preparados para reagir às oscilações do mercado e aplicar capital conforme necessário para tirar vantagem de onde os valores estão. Em resumo, O Investidor Inteligente é um dos maiores romances sobre investimentos já escritos. Se você ainda não teve o prazer de ler este livro, certifique-se de encontrar tempo para fazê-lo. Melhor ainda, você pode comprá-lo na Amazon. Irei deixar o link caso queira comprar na descrição. Também deixarei outros links de livros que já falei aqui no canal, como Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia e Quem Pensa Enriquece. Se você gostou dessas lições, achou interessante o assunto e gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar. Sua opinião é muito importante. Obrigado por ter ficado até aqui e até logo!